Segundo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 1. Nós vamos falar sobre a importância da santidade para o cristão. A importância da santidade para o cristão. Texto, 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 1, que diz assim. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor: Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Novamente, tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Queridos, tem um cântico, e aliás os irmãos vão cantar esse cântico, que ele fala exatamente sobre santidade, sobre santificação, o que seria a santidade, o que seria a santificação, o buscar a santidade. É aquele canto que diz: dá-me um coração igual ao teu. Ele diz assim: se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, não encontrarás nada de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do seu perdão. Dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, coração disposto a obedecer, cumprir todo o seu querer. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com os teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Isso é santidade, esse anseio desse autor, não é? Ele exatamente busca a santidade. A santificação é a caminhada, não é? Em rumo à santidade. Então, o buscar já é o processo de santificação. Quando nós estamos caminhando, anelando, ansiando por santidade, nós estamos no processo de santificação. Isso é muito importante, queridos, nós estarmos atentos, observando essas questões aí, porque a santidade é uma das coisas mais importantes. Existem muitas coisas importantes para o cristão: a santidade, a fé, o amor, né? E a santidade, ela é muito importante. Talvez ela seja mais importante do que tudo, exceto o amor. Porque veja bem, eu posso ter fé e, no entanto, não estar na presença de Deus, não agradar a Deus. Eu posso ter fé e não amar o meu irmão. E olha que a fé é muito importante. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas eu não tenho como ter santidade e não amar o meu irmão. Eu não tenho como ter santidade e não estar na presença de Deus, hein? Então eu acredito que a penúltima coisa em grau de importância é a santidade, perdendo apenas para o amor. Aliás, tudo isso é importante, é um conjunto de coisas que nós precisamos. E por falar em santidade, eu gostaria de começar falando sobre a importância da santidade na obra de Deus. Estamos falando, veja bem, da importância da santidade. Então, em primeiro lugar, a importância da santidade no trabalho. Qual a importância que tem a santidade, ter uma vida santa para desenvolver o trabalho na obra do Senhor? Qual é a importância? Eu explico para vocês. Sem santidade, não teremos a ajuda de Deus no trabalho que pretendemos realizar. É horrível. Nós não temos o auxílio de Deus, então teremos que fazê-lo sozinho. Essa é a importância, queridos, da santidade na obra de Deus, para desenvolvermos o trabalho na obra de Deus, porque nós estaremos sozinhos. Deus não vai compartilhar com a gente, e é difícil, é cruel. Tem muitas pessoas trabalhando sozinhos, fazendo a obra de Deus e fazendo sozinhos porque não tem a santidade. Deus não derramará a sua unção num vaso sujo, num vaso que já está cheio.
O vaso já está cheio. Então Deus não vai derramar de sua unção. Então essa pessoa vai se ver trabalhando sozinho. E aí o que vai acontecer? Ele vai ter que ser nada menos que um ator, que uma atriz. Sem o poder do Espírito Santo, queridos, nós lançamos mão de vários artifícios. Até mesmo, eu repito, de ator. Então, quando a pessoa desenvolve o trabalho do Senhor e ele não tem a santidade, ele vai usar de vários artifícios. Dentre eles, o de ser um ator, de ser uma atriz, de representar. É a única solução. Ele tem uma responsabilidade sobre as costas dele. Ele tem um compromisso com o povo, um cargo, algo assim. E como é que faz agora? E Deus não está auxiliando ele, porque ele não tem santidade, ele não tem intimidade com Deus. Então agora ele tem que apresentar. Esse é um dos artifícios. Tem outros artifícios, né? Como por exemplo, nós já falamos sobre a terceirização do trabalho, do ministério, contratar alguém, um outro para fazer no lugar. Mas enfim, esse é o problema da pessoa que não tem santidade relacionada com a obra de Deus. Sem santidade não teremos discernimento nem estímulo. Veja bem, uma pessoa trabalhando na obra de Deus sem discernimento, porque o discernimento espiritual, ele depende da santidade, o estímulo, a motivação certa. Talvez a pessoa trabalhe, ele é um ator, uma atriz, e ele tem motivação, e ele não tem santidade, mas ele tem motivação. A questão é que a motivação é para outras coisas, ele não tem a motivação certa. Ele tem uma motivação para algum benefício próprio, para poder aparecer, enfim, para poder adquirir poder, tem uma motivação, mas ele não tem motivação. E às vezes ele chega num ponto que não tem motivação nem para essas coisas, fica tão para baixo. Se ele realmente tem honestidade, né? Tem pessoas que não têm santidade, mas têm honestidade, ele de fato é filho de Deus, e aí esse cara sofre, ele sofre muito, até que o outro nem tanto, o outro é fácil. Então ele é um ator com facilidade, ele usa de artifícios com facilidade, mas o que é realmente filho de Deus, que não está em santidade, intimidade com Deus, é difícil para ele. Ele até lança mão desses artifícios, do ator, de apresentar, de representar, de outros artifícios, mas é difícil para ele, porque isso é terrível. Então ele não tem discernimento espiritual, ele não tem estímulo. Sem santidade não teremos autoridade sobre o mundo espiritual, por exemplo. Nós que estamos na obra de Deus, nós estamos no mundo espiritual, estamos lidando com seres espirituais, furiosos, ávidos para nos detonar, para nos envergonhar, por exemplo. Então nós somos menos que nada no mundo espiritual. E aí quando nós deparamos com uma dificuldade, com uma pessoa possessa, e aí você diz, mas é Jesus que expulsa, eu expulso em nome de Jesus, não é eu, é o nome de Jesus. Tem razão até aí. O problema é que Satanás é o nosso acusador, e ele se sente no direito de não sair daquela pessoa e nos exortar, e se brincar, de pregar a palavra para nós ainda. E ele não sai porque ele se sente no direito, porque ele é o nosso acusador, ele conhece a nossa vida e ele vai querer agora nos humilhar, apontar os nossos erros. Sem santidade, nós não teremos autoridade sobre o pecado. Nós seremos como alguém que está com o sistema imunológico baixíssimo. É como o vírus HIV, que destrói toda a nossa defesa do organismo, e nós ficamos susceptíveis a qualquer coisa. Então é assim a pessoa sem santidade, ele fica sem defesa completamente, ele sem forças para lutar, para combater aquilo que vem contra ele, as coisas, as investidas da carne, do mundo e do diabo. Ele não tem autoridade no mundo espiritual, ele não tem autoridade sobre o pecado, ele perde o domínio completamente, exatamente porque ele está sem defesa completamente, queridos. Sem santidade não teremos autoridade espiritual para
Ministrar a outros, por exemplo. Que autoridade temos para ministrar? Como é que vamos fazer a obra de Deus? A santidade está relacionada totalmente com o trabalho na obra de Deus. E nós sentimos vontade, somos filhos de Deus, e nós sentimos vontade de trazer pessoas, trabalhar na obra do Senhor, mas olhamos para nós e dizemos: mas que autoridade? Quem sou eu para fazer isso? Nós não temos fé. Embora possa ser uma pessoa crente, que tenha fé, nós perdemos a fé, sabe por quê? Porque nós percebemos que nós não somos dignos. Não é que Deus não possa fazer, nós cremos sim que Deus pode fazer, que Deus pode mover montanha, pode curar, libertar e conceder a vitória, mas eu me sinto muito, entendeu? Incapaz, indigno, e isso trabalha contra a minha fé. O fato de eu me sinto culpado. Eu me sinto culpado. Não é que Deus não opera, eu sei que Deus opera, que Ele é maravilhoso, que Ele é tremendo, mas a minha culpa me condena e me faz perder a fé, porque sempre a culpa batendo dentro de mim. Nosso maior problema com a santidade é que ela requer renúncia de muitas coisas. Esse é o problema da santidade, queridos. Nós não queremos renunciar, até que aquilo outro dá, mas aquilo ali, renunciar, é tão bom, eu sou tão jovem, e às vezes até bonito, talentoso, eu não posso abrir mão, isso é tão bom. Então o nosso problema é abrir mão de muitas coisas. Isso aqui é difícil, a santidade. A Bíblia está repleta de textos que embasam o que nós estamos falando aqui. A santidade, o Senhor, de Jesus, Deus Pai, gente, a santidade. Os autores da Bíblia busquem a santidade. Vocês precisam da santidade. Lá em Levítico 11:44 diz isso. Deus diz: eu sou o Senhor vosso Deus, portanto vós vos consagrareis e sereis santos, porque eu sou santo. E lá em Romanos 12:1 diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo. A coisa não é mole, a coisa não é fácil. É um sacrifício vivo. Imagina um sacrifício vivo. Que coisa tremenda. O que é um sacrifício? Literalmente falando, a ovelha ali sendo degolada e colocada no altar de fogo. Então, apresentar o meu corpo como sacrifício vivo é renúncia mesmo, é esmurrar o meu corpo, entende? É dor, é renúncia, é dizer não. Então não é mole, por isso que ele fala: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E lá em Efésios 1:4 diz o seguinte: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, nos escolheu antes da fundação do mundo para que fôssemos santos. Então, queridos, esse primeiro tópico é a santidade com relação ao nosso trabalho na obra de Deus. A Bíblia nos dá algumas razões porque devemos viver em santidade. Quais as razões que a Bíblia nos dá, a justificativa por que devemos ser santos? Devemos viver em santidade porque dependemos dela para ver a Deus. Lá em Hebreus 12:14 diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sem a santidade nós não poderemos ver Deus. Sem a fé nós não podemos agradar a Deus, não é? Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas sem a santidade nós não poderemos ver a face de Deus, nunca ver a face de Deus, porque Deus é santo. Devemos viver em santidade porque nosso Pai é santo e nós somos filhos dele. Se somos filhos de Deus, então devemos ser santos, porque o nosso Pai é santo. Como é que o nosso Pai é santo e nós não? Lá em 1 de Pedro 1,16 diz assim: sede santo porque eu sou santo. Devemos viver em santidade
porque somos novas criaturas, nascemos de um novo pai, em uma nova família. Entende? Nós agora nascemos de um novo pai e pertencemos a uma nova família. Essa família toda é filha desse pai, e esse pai é santo. Então é por isso que nós temos que ser santos. Lá em 2 Coríntios 5,17 diz assim, ó: se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram. Se alguém está em Cristo, agora é uma nova criatura, foi criado de novo, recriado. E lá em João 3, 5 e 6 diz: quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido de carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Está falando de um novo nascimento, desse nascimento. Diz, quem nasce da carne, todo mundo nasce da carne, do prazer, do encontro de um homem e uma mulher. Isso é o nascer na carne. Ele diz: o que nasce da carne é carne, e o que nasce do Espírito é Espírito. Então é outro nascimento, é o nascimento do Espírito. Aí que ele tem um novo pai agora, e uma nova família. É o nascimento espiritual. Ele nasce para o mundo espiritual, onde ele tem um novo pai, uma nova família eterna agora, uma família que nunca vai ser desfeita, e vão viver juntos eternamente. Devemos viver santos, ou seja, devemos viver em santidade, porque somos propriedades exclusivas de Deus. Propriedade exclusiva de Deus. Lá em 1 de Pedro 2,9 diz assim, ó: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. É por isso que nós devemos ser santos. E agora, queridos, para concluir, eu quero falar com vocês sobre algumas áreas da nossa vida as quais devemos manter a santidade. Algumas áreas da nossa vida nas quais devemos manter a santidade. Quais as áreas da nossa vida? Exatamente nessas áreas que nós temos que vigiar, temos que policiar, para que nós não venhamos a vacilar e manter, não só manter, mas buscar mais e mais. Primeira área da nossa vida, a qual nós precisamos manter e desenvolver a santidade, no pensar. É no pensar. Essa talvez seja a área mais vulnerável, porque o pensamento ninguém conhece, só nós e Deus. E se nós não podemos fazer, praticar, nós podemos pensar. E às vezes há um certo prazer no pensar, no viajar. Então é a área que nós precisamos prestar atenção, porque ela é tão pecado quanto a prática, né? Nós não podemos viajar, dar vazão aos pensamentos. Temos que policiar a nossa mente, dominar a nossa mente e converter a nossa mente. Lá em 1 Coríntios 2,16 diz assim, ó: pois quem conheceu a mente do Senhor, que eu possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Nós temos, porém, a mente de Cristo. Em Filipenses 4,8 está escrito o seguinte: tudo que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. É isso que ocupe, ocupar o pensamento. O nosso pensamento, a nossa cabeça tem que estar ocupada. Ela não pode estar desocupada. Ela não pode estar pensando essas coisas e nem desocupada. Então nós temos que estar pensando alguma coisa que edifica, alguma coisa boa, porque nós não conseguimos parar no tempo. Então precisamos estar pensando coisas boas. Tudo que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que você tem pensado é verdadeiro, é respeitável, é justo, é puro, é amável, tem boa fama. Se tem, então é nisso que pensais. Nós estamos vendo agora, queridos, algumas áreas da nossa vida nas quais devemos manter a santidade. E falamos primeiro no pensamento, né? Devemos manter a santidade também no nosso corpo, no uso do nosso corpo. O nosso corpo, depois que nós aceitamos Jesus, ele agora é um instrumento de bênçãos. Instrumento de Deus. Deus vai usar o corpo, nós vamos abençoar vidas por meio do nosso corpo. Nós vamos adorar a Deus
é uma ferramenta de adorar a Deus, de servir a Deus, de servir ao próximo. Então, nós devemos usar o corpo para isso, para a santificação. Lá em 1 Coríntios 6, 19 e 20 está escrito: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque foste comprado por preço? Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Ele não é de vocês mais, ele foi comprado caríssimo, e agora vocês devem glorificar a Deus no vosso corpo. O corpo, a função do corpo é dar glória a Deus, é glorificar a Deus por meio da postura do corpo, da atitude, do que o corpo faz. O corpo agora tem uma função específica. Ele vive para a glória, para glorificar a Deus, para adorar a Deus. Então o corpo, queridos, é um instrumento, é uma ferramenta para Deus, e não para o pecado, e não para desagradar a Deus, e não para ofender o meu irmão, não para causar desconforto ao meu irmão, mas o meu corpo agora é uma ferramenta para agradar a Deus. Manter a santidade no agir, né? Toda ação tem que ser vigiada, tudo que nós fazemos. E não vos conformeis com este século, diz Romanos 12, 2. Não vos conformeis. Esse século que ele está dizendo é esse tempo agora, é o tempo, é a época, agora as coisas que acontecem agora. Não vos conformeis, não tomeis a forma, não seja um com eles, não amoldem a esse sistema, não seja esse sistema, tá certo? Seja diferente, não conforme com isso, não conforme, não vos conformeis com este século. No falar, precisamos manter a santidade em algumas áreas da nossa vida, e agora no falar, tá certo? Lá em 1 Coríntios 15, 33 diz assim: ó, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. E em Efésios 4, 29 está escrito: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação. Forma de falar, queridos. Precisamos vigiar o que falamos, o que pronunciamos. A palavra é muito forte. Ela causa feridas profundas, e com ela nós zombamos de Deus, nós usamos o nome de Deus em vão, nós pecamos contra Deus. E aqui está dizendo nenhuma palavra torpe, né? Palavra imoral, jocosa, né? Palavra, eu disse que as palavras são muito fortes, palavras para arrebentar com uma pessoa. Tem palavra que arrebenta uma pessoa, que a pessoa não consegue se safar dessa palavra pelo resto de sua vida. Só Jesus, poder grande de Jesus para resgatar essa vida, porque ela é tão forte que aquilo ali mata. Aquela palavra mata os sonhos daquela pessoa. A pessoa não consegue mais sonhar, não consegue mais, não tem força nem para se levantar por causa de uma palavra, uma frase. É por isso que nós temos que ter muito cuidado com o que falamos, e ainda mais dependendo de quem vem essa palavra. Então, vigiar muito no que nós falamos, porque às vezes nós temos a mania de ter a língua mais rápida do que o cérebro, e não esperamos o cérebro processar, julgar aquilo, devo, não devo, não esperamos isso, e aí não tem como mais pegar, não existe mais, não adianta. E a gente vem o arrependimento, o desespero da gente, o choro por causa daquela arma mortífera, daquela bala terrível que nós lançamos, e não temos como trazer de volta isso mais. Então, cuidado com o que falamos. Agora, ainda, queridos, quero dizer para vocês sobre algumas coisas alojadas no nosso coração que nos impedem de manter a santidade. Algumas coisas alojadas no nosso coração que nos impedem de manter a santidade. Jesus diz assim, ó: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os limpos de coração. Existem muitas coisas no coração que impedem de nós mantermos
é a santidade. Existe muito tipo de coração. Cada pessoa é um coração. Existe coração que não ama, coração que não consegue amar. Esse coração é difícil dele manter a santidade. Como é que ele vai manter a santidade se ele não consegue amar? E nós dissemos que o amor é o mais importante. Não existe uma coisa mais importante do que o amor. Jesus disse que as pessoas só guardam os mandamentos dele se amar. Se vocês amam, vocês guardam o meu mandamento. Não existe a possibilidade de obedecer alguém, de guardar mandamento, se não amar. E a pessoa pode até guardar os mandamentos, obedecer, mas não é por amor. E Deus só aceita a obediência voluntária. Deus não quer escravo, não quer pessoas amedrontadas servindo Ele com medo de ser castigadas. Entende? Deus não quer pessoas que querendo obedecer a Ele para ter uma recompensa, um chocolate, como a criança, não é? Se você obedecer, eu te dou esse chocolate. Deus quer pessoas que amam voluntariamente. Então não tem como a gente obedecer sem o amor, porque o amor é o mais forte. Então um coração que não consegue amar, fica difícil para ele manter a santidade. Coração orgulhoso, soberbo. Compara aí, uma pessoa santa. A santidade é humildade, convicção da pequenez, é a humilhação diante de Deus, e a pessoa arrogante. O que tem a ver uma coisa com a outra? A santidade é uma pessoa santa, dependente de Deus, e o nariz arrebitado, achando que é melhor, que é mais especial, que sabe mais, e que competidor, gosta de competir, que é para ter a oportunidade, o privilégio de mostrar que é maior, que é melhor, que é mais forte, que é mais sábio. Então é difícil. Um coração orgulhoso, soberbo, um coração invejoso, ciumento, egoísta. Como é que um coração desse vai trabalhar com a santidade, com a pureza, não é? Com a vida de doação, de auxílio, considerando os outros maior que ele, se o coração dele é invejoso, ciumento e egoísta? O que ele consegue é só sentir inveja, sentir ciúme e sentir que as coisas devem ser dele. Um coração, então, um coração que não ama, um coração orgulhoso, soberbo, um coração invejoso, ciumento, egoísta, um coração instável, não tem estabilidade, não consegue manter um ritmo, é fraco demais, é vacilão demais, ele não consegue firmar em nada. É igual aquele ditado que tem, né? Você está firme, irmão? Estou igual prego, não sei aonde. Prego no mingau. Estou firme igual prego no mingau. Como é que a pessoa dessa vai manter a santidade, queridos? Difícil, né? Um coração hipócrita. É o ator, é a atriz que vive representando, e tem gente que representa tão bem, consegue até te comover, consegue até arrancar um glória a Deus de você, mas ele é um baita de um cara de pau, um ator, de uma atriz que vive fingindo, representando, e já até está gostando agora, está gostando porque percebeu que as pessoas se agradam das suas atitudes, das suas ações. Era uma maravilha se aquilo fosse autêntico, não é? Nada contra. O problema é a representação. Um coração endurecido, coração duro, pescoço duro, não é maleável, não é flexível, é cruel, entende? Não tem conversa, não tem acordo. Está aqui, está acabado, morro aqui e aqui. Coração endurecido, coração incrédulo, que não crê, não consegue crer em Deus. Coração imoral e indomável. O coração que é imoral, ele é indomável. Aquele coração que é imoral, ele só pensa em moralidade. Coloca malícia em tudo. E aí ele é indomável, porque ele não consegue domar o coração. Coração insensível, não tem sensibilidade com as coisas. É insensível, é duro também. Não é sensível a Deus, não dá espaço para Deus operar na vida dele. Está cantando um cântico bonito, ele não se abre ali, não viaja
naquela coisa gostosa ali, ele é insensível às coisas de Deus, ele não percebe, é insensível às pessoas também, não consegue ter sensibilidade, é um coração insensível, um coração ofendido, amargo, rancoroso, que não perdoa. São tipos de corações, queridos, que têm dificuldade, que precisa de uma cura, que precisa de uma restauração. Esse autor, o autor desse cântico que os irmãos vão cantar daqui a pouco, ele escreveu muito inspirado. Ele estava realmente numa situação, pelo jeito aqui, precisando muito de uma cura, de uma libertação do Senhor, uma cura espiritual. Ele estava ansiando muito por Deus, pela presença de Deus, e às vezes você também está nessa situação. Olha, novamente vou ler algumas frases desse canto para você ver. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrará de bom. Olhar para dentro de mim. Mas eu tenho um desejo muito grande, ele disse, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Eu tenho um desejo, eu preciso ser transformado. Eu preciso tanto do seu perdão, diz ele. Dá-me um novo coração. E o texto que nós lemos, o versículo diz assim, tendo, pois, ó amados, tais promessas. Que promessas são essas? Ele vinha dizendo grandes promessas de Deus, a bênção de morar com o Senhor, né, uma vida maravilhosa. Então ele diz, tendo, pois, essas amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza. Purifiquemo-nos de toda impureza. E aí ele fala de uma purificação integral. Ele fala assim, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito. Tanto do corpo como do espírito. Então, uma purificação, né? Ele precisava de uma santificação completa. E aí ele termina aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus, aperfeiçoando exatamente o processo, né? A busca, o anseio. Tem pessoas que não buscam, que ele está parado, ele não tem força, ele não tem ânimo, é aquele com o coração instável, fraco, que não tem firmeza e não busca, mas é aperfeiçoando, melhorando cada vez mais, aperfeiçoando. Agora eu lendo o versículo todo, para finalizar, e aí eu concluo de verdade. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Vamos colocar em pé e vamos orar ao Senhor. Antes de orar audivelmente, eu gostaria que você curvasse sua cabeça e orasse você um pouquinho com Deus. E eu vou fazer isso também. Daqui a pouco nós vamos participar da ceia do Senhor.